Filipenses capítulo 1, versículo 29. No lugar de graça vai estar escrito privilégio. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E eu não entendi como assim é um privilégio sofrer. Na nossa visão ótica, sofrer não é um privilégio, sofrer é algo ruim, né? Mas o Senhor ministrou no meu coração e eu tenho uma palavra para liberar os irmãos nesta noite. No livro de Filipenses, nós entendemos que foi Paulo que escreveu, nós sabemos disso. E algo que o Senhor ministrou ao meu coração é que é um livro pequeno e é situado logo de início, Paulo externando a gratidão pelos membros que habitavam em Filipos, na igreja de Filipos. E eu quero falar um pouco sobre isso. No livro de Filipenses, Paulo escreve gratidão à cidade de Filipos. Por quê? Por que gratidão? Por que Paulo externa gratidão à cidade de Filipos? À igreja de Filipos? Porque Filipos, em um momento de adversidade para Paulo, em um momento de frustrações para Paulo, em momentos de dificuldades a Paulo, a igreja de Filipos traz Paulo para perto. A igreja de Filipos estende a mão para Paulo. E isso me chama a atenção porque Paulo entendeu a verdade na igreja de Filipos. Paulo sentiu verdade. Paulo viu que Filipos estava realmente no lugar certo, no caminho certo. Porque nós sabemos que a igreja é dar e receber. E Paulo entendeu isso. Por Filipos acolher Paulo em um momento de adversidade, Paulo entendia que devia um favor a Filipos. E de prontidão ele começa a situar uma gratificação pela igreja de Filipos. De prontidão, Paulo incentiva os membros da igreja a permanecer unidos na fé, que vai estar escrito em Filipos, no seu capítulo 27, que está escrito: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para assim que eu vá e os veja, que apenas ouça a respeito da minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então, de prontidão, Paulo ensina a igreja de Filipos que eles devem se unir em fé, que eles vão conseguir. E Paulo também reconheceu que era necessário se comportar de forma digna do evangelho. Como assim, forma digna? Ele vai relatar ele vai dar exemplos de como uma igreja deve se portar. E um dos exemplos é: fazer tudo sem murmurações e nem contenda. O que a gente aprende com isso? Fazer sem murmuração e sem contenda. Eu aprendi e estou aprendendo com Cristo que, independente do que Ele nos chamou para fazer, independente da chamada, independente do ministério, independente de qualquer coisa, nós devemos obedecer à palavra de Cristo. E está escrito: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está ensinando antes que aconteça para não acontecer. Ele está dando um conselho, ele está aconselhando, sem murmuração e nem contendas, as coisas fluem de maneira leve. Paulo também diz que Paulo deseja que o amor da igreja de Filipos, elas venham aumentar diariamente, dia após dia. Que o amor que eles sentem não venha diminuir, não venha se perder no meio do caminho, mas que o amor que a igreja de Filipos sentem venha ser algo contínuo, algo de todos os dias. Que o amor que eles teve com Paulo, ajudando Paulo em um momento de adversidade, não venha se acabar, não venha se perder. Paulo ensina a cidade de Filipos que o amor fraterno é primordial. Aleluia, Jesus. Paulo ensina que sem o amor não chega a lugar nenhum. Paulo ensina que se eles continuar nessa mesma caminhada de pegar aquele que está fraco e ajudar, Paulo conseguir vencer, e que quando o Senhor se revelar a eles, eles vão
Senhor. E Paulo também, na carta de Filipos, ele se apresenta como modelo a ser seguido. Porque Paulo era alguém para ser seguido, minha pastora. Paulo, ele via a verdade nele. Paulo via que ele fazia as coisas boas, então ele se tirava como modelo. E a palavra que eu quero trazer hoje é que nós precisamos ser modelos. Assim como Paulo foi, nós precisamos ser modelos. Como assim, Kelly? Modelo como? Na maneira de falar, na maneira de andar, na maneira de vestir, na maneira de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir as músicas. Porque às vezes nem sempre, Deus me guarda, nem sempre o que você canta aqui, você escuta lá fora. Então, Paulo, nós precisamos ser modelos. Modelos no andar, Leandro. Porque crente não anda de qualquer jeito. Crente não veste qualquer roupa. Crente não escuta qualquer música, viu, jovem? Crente não fala qualquer coisa. Crente não tem um linguajar que o pessoal da tua escola tem. Crente não tem. Então Paulo entendia que ele precisava ser modelo. Ele entendia e estava ensinando a igreja de Filipos ser exemplo também. Aleluias. Então, Paulo também desejava que a cidade de Filipos, a igreja de Filipos, não se corrompia, não se perdia com as práticas mundanas. Então, para que isso não acontecia, Paulo deixou os conselhos do que deve ser feito. O que deve ser feito? Você ter fé, você crer em Deus, você sofrer também por Deus, porque também é necessário. E eu meditando, orando a Deus e falando, Deus, então aquelas pessoas que falam, eu creio em Deus e é por isso que eu não vou para a igreja, por quê? Paulo entendia, eles creem. Mas não basta crer, tem que sofrer. Sofrer como? Sofrer, Senhor, na renúncia de todos os dias. Sofrer na vontade que a carne tem, mas a gente não dá a ela. O que é esse sofrimento? Esse sofrimento é de querer, mas não poder, pelo peso do chamado que você carrega. Você está entendendo isso? Você está entendendo que não é um sofrer qualquer, é um sofrer de querer, mas não poder, por causa do chamado que você carrega. Eu falei, Jesus é forte. E Paulo é uma das melhores pessoas para se tirar como exemplo. Por quê? Paulo sofreu tanto o sofrimento de alma, quanto o sofrimento de carne. Em Atos dos Apóstolos vai relatar que Paulo sofreu. Ô Laura, coloca para mim, 2 Coríntios 23, por favor. Vamos ler. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecem firmes. Aleluia. Paulo vai nos relatar que ele sofreu dores físicas e dores mentais. Como assim dores físicas e dores mentais? No livro de 2 Coríntios vai nos relatar que Paulo foi açoitado, que Paulo passou fome, que Paulo passou dificuldades, mas ainda assim permaneceu. Então nós precisamos tirar Paulo como exemplo. Sabe por quê? Porque Paulo sofreu, mas ainda assim permaneceu, pastora. E nós precisamos andar com pessoas ao nosso lado que, por mais que sofre, por mais que esteja triste, por mais que esteja angustiado, escolhe permanecer. Aleluias. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 22, vai relatar que Paulo sofria dores de alma também. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Paulo entendia que estava cansado, que queria largar tudo, abrir mão de tudo, mas ele entendia que tinha alguém que precisava ainda de um conselho, que precisava ainda de ouvir um testemunho dele. Paulo entendia que independente se ele queria partir e estar com Cristo, ele entendia que tinha alguém que precisava escutar uma palavra por Paulo, precisava escutar um conselho por Paulo. Então Paulo entendeu, portanto, imbuindo dessa confiança, creio que vou permanecer
padecer e continuar com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé. No versículo 28 vai relatar mais uma tristeza. Por isso o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos estar alegre ao vê-lo novamente. E com isso eu sinto menos tristeza. Então Paulo tinha tristeza física, que eram as dificuldades que ele passava, e tinha tristeza na alma também. Paulo entendia sobre o sofrimento. E o interessante é que Paulo não permitia que o sofrimento que ele enfrentava diariamente tampasse os olhos dele. Ele entendia que ele tinha que sofrer sim, mas ele entendia que o sofrimento não paralisaria o chamado de Paulo. Paulo entendia que era necessário sofrer, mas que tudo bem, não tem problema. O importa é que eu sofra, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha vida. Paulo entendia que independente do sofrimento que ele passasse, o nome do Senhor vinha a ser glorificado através da vida de Paulo. Então Paulo não ligava tanto para o sofrimento. Paulo só queria saber que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu aprendi com Paulo por esses dias que Paulo se importava com o bem-estar de todos que estavam à volta dele. De maneira que se alguém estivesse mal ao lado dele, ele também se sentia mal. E isso é algo de se pensar e poder colocar em prática. Nós como cristãos, nós devemos vivenciar ao lado de pessoas que, independente de estar passando por problemas ou dificuldade, nós precisamos estender a nossa mão e dizer que nós estamos dispostos a dar um abraço, a dar uma oração, a enviar uma oração, a dizer uma palavra amiga. Nós devemos importar com o bem-estar daqueles que estão ao nosso redor. E hoje eu estou aqui porque alguém se importou com o meu bem-estar. Eu creio que também você está aqui porque alguém se importou com o teu bem-estar. Mas não é um bem-estar de oi, bom dia, tudo bem? Não. É além disso. Rogério, é uma importância de bem-estar da alma. Como está a sua alma? Como você está? Os problemas que você tem enfrentado, está difícil? Eu estou aqui, eu posso te ajudar. Paulo entendia que era necessário se importar com o bem-estar daqueles que estavam ao redor dele. E em um momento de sofrimento, o Senhor apresentou um amigo para Paulo, que esse amigo se chama Timóteo e Epafrodito. E Paulo vai citar o nome deles no capítulo 22 de Filipenses, no seu versículo 19, que vai dizer assim: tenho esperança no Senhor Jesus de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime e recebendo nossa notícia, pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento. Então Paulo tinha um amigo sim, porque nós sabemos que a nossa luta diária, muitas das vezes a gente não vai conseguir carregar sozinho esse peso. Nós precisamos ter alguém ao nosso lado para caminhar conosco, para a gente acreditar que se eu não posso, ele pode. Para acreditar que se eu estiver preso, sem poder ir, eu vou enviar alguém para ir no meu lugar. Paulo entendia isso. Então deixa eu te contar um negócio. Não tira essa ideia da sua cabeça de que você consegue sozinho. Tira essa ideia da sua cabeça que você é melhor sozinho. Tira essa ideia da sua cabeça, porque Paulo precisou, no momento de dificuldade, Paulo precisou enviar Timóteo. Mas não só Timóteo. Paulo também precisou enviar Epafrodito, que vai dizer no capítulo na sequência: mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu querido irmão, auxiliador e companheiro de luta, mensageiro a quem enviajo para me ajudar nas minhas necessidades. Então você precisa sim de um amigo para te ajudar nas suas diversidades. Você precisa sim de alguém para te ajudar quando você não puder. Você precisa sim de alguém para te auxiliar quando você estiver cansado, ferido, querendo abrir mão. E eu aprendo com Paulo que eu preciso sim de alguém. E Paulo, eu aprendendo com Paulo, sentando, aprendendo, orando a Jesus, me revela isso, tá bloqueado. Eu falei sim. E Jesus me explicou algo de Paulo. Paulo era o amigo que todos queriam ter. Por quê? Porque Paulo não falava o que você queria ouvir. Paulo era sincero. Ele te dava conselhos a qual agradava ao ouvido do Senhor. Paulo entendia que
Independente do motivo, ele deveria falar o que você deve fazer para alegrar o Senhor, o que você deve fazer para caminhar junto com o Senhor. Paulo entendia que independente do motivo, ele tinha que te dar um conselho que alegrasse o Senhor, que te fizesse caminhar em Cristo. Nos açoites da vida, durante sua viagem missionária, todas as vezes Paulo fazia-se acompanhado de alguém. Paulo entendia e acreditava que a amizade verdadeira. Paulo entendia também que em um momento de fraqueza ele teria alguém para incentivá-lo e teria alguém para enviá-lo no lugar dele, que foi no caso de Timóteo. Em Filipenses, Paulo estava preso e ele enviou Timóteo para fazer com que alegrasse a vida dos membros que estavam na cidade de Filipos. Paulo prezava pelo bem-estar de todos. Paulo prezava por honrar e citar as suas amizades. Amizades que quando o vento passa, não vão. Amizades que ficam, independente se o dia é mau, se o dia é ruim. Paulo entendia que precisava, que era necessário ter uma amizade. Mas deixa eu te contar um negócio. Não é qualquer amizade. Não é aquela amizade que só te quer por perto quando as coisas vão bem. Não, é longe disso. Paulo entendia que era necessário ter uma amizade firme, uma amizade que somava, porque se não for para somar, que não venha estar perto. Então Paulo entendia que precisava de uma amizade verdadeira, uma amizade que independente de qualquer coisa, estava ali juntinho, pertinho, para te auxiliar, para te ajudar. Então eu entendo que Paulo se importava com isso, porque Paulo entendia sobre isso. A importância maior de Paulo era que todos estivessem no caminho para ser semelhantes ou parecidos com Cristo. No capítulo 3, versículo 7, vai dizer: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então Paulo, no livro de Filipenses, ele ensina a igreja de Filipos como que deve ser tomado cuidado. Paulo ensina em que caminho em que se deve andar. Paulo entendia que era necessário estar atento com tudo aquilo. Paulo se importava na constância. Paulo entendia que era necessário ser constante diariamente. Como assim, Kelly? Ser constante diariamente. Constante diariamente na oração, no jejum, na consagração. Mas por que ser constante, Kelly? Eu não posso ser constante apenas no domingo? Não, não pode. Não tem como ser constante apenas no domingo. O Senhor se alegra com aqueles que são constantes todos os dias. Constante em querendo, constante na oração na segunda, constante em oração no jejum na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Paulo ensinava a igreja de Filipos a ser constante. Constante por quê e para quê? Para alcançar o reino dos céus. Para que se Jesus viesse hoje, ele visse graça em você. E eu fiquei meditando: Jesus, me ajuda, porquanto por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nós sabemos que a graça é para todos. A graça é um favor imerecido, que Jesus morreu na cruz do Calvário e ofertou a graça por nós. Nós sabemos que a graça é independente. Se eu sou bom o suficiente, ela me basta. A graça é independente. Se eu não sei cantar, se eu não sei pregar, se eu não sei pastorear, se eu não sei liderar, a graça me basta. A graça me basta de dia, de noite, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A graça me basta todos os dias. A graça está comigo todos os dias. Por quê? Por que a graça me basta? Porque eu sou boa? Porque eu tenho doutorado? Porque eu tenho teologia? Porque eu tenho mestrado? Não, larga disso, larga disso. A graça me basta porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. É por isso que a graça me basta. A graça me basta porque eu sou bonitinha? Não, larga disso. A graça te basta porque o Jesus te lavou com o sangue do Cordeiro. A graça te basta porque o meu cabelo é bonito? Não, larga disso. Alguém precisa entender que a graça não é porque você é bom. O Senhor te alcançou não porque você é bom. O Senhor te alcançou porque Ele viu graça em você. Ele viu graça em você e é por isso que eu digo: a graça é para todos, do pequeno ao grande, do magro ao gordo. A graça é do velho ao mais novo. A graça
de Cristo é algo imensurável. O amor de Cristo é aquele amor que a gente não encontra em pessoas. O amor de Cristo é aquele amor que vem e vem, ele não vai embora. Ele não tem nem essa opção de ir embora, porque mesmo quando nós largamos de Cristo, o amor dele não sai de nós. Mesmo que quando tudo vai mal, quando todo mundo te joga para fora, te descarta, o amor de Cristo está em nós. Eu acho isso interessante, sabe por quê? Porque há 2 anos e meio atrás, em uma hora dessa, 8h49, eu tinha certeza que minha mãe tinha morrido de me ligar para vir para a igreja, e eu literalmente estava lá jogando bola. E minha mãe falava: filha, vamos para a igreja com a mãe. Eu falei assim: só se você colocar tal valor no meu celular. Filha, vamos para a igreja com a mãe, só se você comprar uma roupa nova para mim. Em uma quinta-feira, minha mãe está ali, ela está de pé. Minha mãe disse assim: filha, vamos para a igreja? E eu falei assim: tá bom, mãe, eu só vou hoje porque eu não tenho treino. Porque se eu tivesse treino, eu não iria. E o presbítero Giovanni me ofertou a oportunidade de aceitar Jesus. E o meu coração palpitava, 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 palpitava. E eu aceitei Jesus naquela quinta-feira. E deixa eu te contar um negócio. Depois daquele dia, eu cheguei em casa e falei assim: Jesus, se o Senhor me quiser, você vai me usar do jeito que eu querer, tá bom? Eu não vou abrir mão de nada. Passou-se 2 dias. A pessoa em que eu namorava falou assim: eu não te quero mais. Eu falei assim: nossa. Eu falei assim: como assim não te quero mais? Você não falou agora há pouquinho que você me amava? Como assim você não me quer mais? Aí eu entendi o amor de Deus. Foi aí que eu entendi o amor de Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa dizia que me amava, mas o Senhor me disse e cumpriu que me amava. Porque o amor dela foi passageiro, ela me amou por um tempo, mas o Senhor, o amor do Senhor permaneceu em mim. E tudo aquilo que eu falei para o Senhor que eu não abriria mão, o Senhor me fez abrir mão. Sabe por quê? Porque não é como a gente quer. Nós precisamos entender isso. Alanis, quem carrega um ministério, quem carrega um chamado, não é como a gente quer. A gente vai ter que abrir mão, sim, às vezes, daquilo que a gente mais gosta. Em uma quinta-feira, quando eu ainda não aceitava Jesus, não era cristã, eu chegava aqui, a oração que eu sabia fazer era: Senhor, eu quero virar uma jogadora de futebol profissional, me ajuda. Senhor, eu quero virar uma jogadora de futebol, me ajuda. Eu só sabia falar isso. E olha eu aqui, casada com Deise, uma líder de jovem, longe do futebol. Mas sabe por quê? Porque o Senhor sabia que se Ele me deixasse virar uma jogadora profissional de futebol, assim como eu pedi para Ele me perderia. Ele me perderia porque na época o meu amor maior era o futebol. Mas o Senhor entendia que o futebol era passageiro, que o amor daquela pessoa era passageiro, mas que o amor dele permanecia em mim diariamente. E todos os dias, quando eu acordo querendo desistir, querendo desanimar, querendo abrir mão de tudo, o Senhor me lembra: você sabe de onde eu te arranquei? Você sabe de onde eu te arranquei? Não porque você quis, mas porque eu quis. Então vem, você vai ir. O Senhor sabe, eu sei de onde que o Senhor me arrancou. E é por isso que eu adoro Ele da maneira que eu adoro. É por isso que eu glorifico o nome dEle da maneira que eu glorifico. É por isso. E algo que chama mais a atenção é que, para crer, você não basta só crer. Porque eu escuto muito a minha avó dizendo: eu creio em Cristo, não vou para a igreja não, mas eu creio em Cristo. Eu não vou para a igreja não, eu creio em Cristo. Mas eu aprendi aquilo por esses dias, que não basta crer. Não basta você ficar sentadinha lá no teu sofá: eu creio em Cristo. Não! Tu tem que vir para a igreja, tu tem que pelejar, tu tem que carregar o teu chamado nas costas, tu tem que falar não pro pecado, tu tem que falar não para as vontades carnais. Você tem que falar. Mas deixa eu te contar um negócio. Esse sofrimento, ele não é eterno. Esse sofrimento que Paulo cita não é eterno. É um sofrimento que passa. Mas o bom de tudo é sofrer. Mas o melhor ainda é sofrer com Cristo do ladinho. Tu sofre que tu nem vê que tá sofrendo. Tu tá na prova, tu tá rindo, tu tá na prova, tá glorificando. Por quê? Porque está com Cristo. Tá sofrendo com Cristo. Tá ficando triste
triste, mas está com Cristo. Isso que me chama a atenção. A graça do Senhor, não somente crer, mas também sofrer por Ele. Considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouve que ainda enfrento. Deixa eu te contar um negócio. Esse sofrimento com Deus, ele é mais leve. É mais fácil caminhar com o sofrimento estando com Deus do ladinho, com Deus pertinho. É mais fácil acordar todos os dias e falar: meu Deus, falta isso, falta isso, falta isso, mas não me falta o Senhor. É mais fácil entender que está sofrendo. É mais fácil entender que tudo vai mal, mas o melhor ainda é saber que o Senhor está conosco, que Ele não abre mão da gente. O homem pode prometer e não cumprir. O homem pode falar e não fazer, mas o Senhor não. Eu sinto isso de falar. Alguém precisa escutar isso. O teu sofrimento não é eterno. O teu sofrimento não é para sempre. Larga disso, larga de pensar isso. O teu sofrimento não é eterno. E deixa eu te contar um negócio. Quando você entrega os teus planos nas mãos de Deus, o Senhor se responsabiliza. Aleluias. O Senhor se responsabiliza por cada detalhe em sua vida. O Senhor se responsabiliza pela luta. E quando você fala: Deus, eu não tenho força para lutar, o Senhor envia um anjo e ele guerreia por ti. Fica tranquila, fica tranquilo, fica despreocupada, fica despreocupado. O Senhor vai enviar o anjo que guerreia por ti. Lembra que eu citei que Paulo tinha um amigo, Timóteo Epafrodito? O Senhor vai te enviar um amigo para te auxiliar nas diversidades da vida. Mas como eu disse, não é qualquer amigo, não é qualquer amizade, não é qualquer pessoa. Não, tá longe de ser. É aquele que fica contigo, agarrado, e quando não tiver força ele vai te arrastar. E deixa eu te contar um negócio. Quem aqui está disposto a ser como Paulo foi? Que independente dos motivos, ele enviou Timóteo, porque Paulo não podia, mas enviou Timóteo. E eu tenho uma palavra para dizer ao teu coração, que o Senhor me tocou muito por esses dias, que se você ainda não é, o Senhor vai te transformar em um Paulo, o Senhor vai te transformar em um Timóteo, o Senhor vai te transformar em um Epafrodito. Por quê? Porque você vai se importar com o teu bem-estar, mas também vai se importar com o bem-estar do próximo. Porque não compensa se importar só comigo, sabendo que o Cauã está triste. Não compensa se importar só com a minha alma, sabendo que o Daniel se encontra triste. Então Paulo nos ensina, Paulo nos aconselha que é importante se importar com o nosso bem-estar, e também é importante se importar com o bem-estar do próximo. Paulo nos ensina isso. No capítulo 1 do versículo 18 vai dizer: todavia o que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por qualquer motivo, Cristo está sendo proclamado, e isso me alegro, e em verdade sempre me alegrarei. E eu pensando, eu falei: Deus, como pode uma pessoa que sofre tanto aconselhar sempre se alegra? A pessoa sofre sempre, não bate a conta. Mas o que o Senhor ministrou em meu coração é que Paulo não se importava com o sofrimento. Paulo não se importava com as dores da carne. Paulo só queria saber que o nome do Senhor venha a ser glorificado, independentemente do motivo. Independente se a porta está aberta, se a porta está fechada, se o dia mal veio, se acabou os recursos. Paulo se importava com que o nome do Senhor viesse a ser glorificado, independente do motivo. Paulo só queria saber disso. E o que eu quero dizer nesta noite é que nós venhamos pensar como Paulo pensou. Que nós venhamos ser como Paulo foi. Aconselhar, se importar com o bem-estar e sempre se alegrar, independente do dia mau. Eu sei que não é fácil, porque tem dias que a gente não tem força nem para levantar. Mas é bom pensar nessa palavra. Nós não temos força, mas eu preciso que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu preciso que alguém se espelhe em mim. Eu preciso dizer ao Senhor que o nome dele venha a ser glorificado. Capítulo 1, versículo 4. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria. Mais uma fala de Paulo. Oro com alegria. Fala, meu Deus, Paulo com tantos problemas a enfrentar, ele sempre ressalta orar com alegria, estar alegre, ficar alegre, independente. Paulo sempre ressalta
difícil encontrar a alegria. Mas aí o Senhor me deu 2 motivos, Paulo, e o segundo, me lembrar de onde foi que Ele me tirou. Quando eu me lembro de onde foi que o Senhor me arrancou, aí eu fico alegre mesmo, porque uma hora dessa não era para mim estar aqui. Talvez não era nem para mim estar viva, mas com a oração da minha mãe, com a súplica da minha mãe, eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque a graça novamente me alcançou. A graça novamente me alcançou. Eu estou pregando uma palavra que me atingiu. Que me atingiu. Eu estou pregando por uma palavra que me atingiu. Assim, quando eu retornei para a igreja, a minha mãe se desviou. Eu falei, Deus, que loucura. Ela me traz e depois sai. E eu falei, como é que eu vou permanecer? Eu não tenho forças. Aí ficou só eu e minha irmãzinha ali, Alicia. E quantas vezes eu orando, chorando e falei, Deus, eu preciso da minha mãe de volta. Ela é a minha base espiritual. Porque quando eu não tinha forças para orar, era ela quem estava intercedendo por mim. E vendo ela se desviar do caminho do Senhor, eu falei, Deus, quem é que eu vou ter agora? Ela era minha amiga. Ela era o meu pau. Ela me aconselhava, independente de ser algo que eu não queria ouvir, ela me aconselhava. E o Senhor me prometeu um dia que traria ela de volta. E eu creio nisso. Eu creio que o Senhor vai fazer o que Ele fez comigo, me trazer de volta, nem que se for a pulso. Eu sei disso. E algo que me chama muita atenção é que minha mãe sempre falava, filha, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu falava, mãe, não é agora, não dá para agora. E o Senhor me trouxe a pulso. Me trouxe a pulso através da vida da minha mãe. Então, algo que eu preciso dizer aqui, você precisa ser um incentivo na vida de alguém. Você precisa incentivar alguém. Vocês como cristãs, jovens, você precisa influenciar alguém na tua escola, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu convívio diário. Você precisa incentivar alguém, porque às vezes o que a gente precisa é só um convite. É só aquela insistência, vamos, hoje tem culto, bora, hoje tem culto. Nós precisamos ser influenciadores. As pessoas de lá fora não podem ser influenciadas, não podem nos influenciar. Nós precisamos influenciar as pessoas. O que eu quero dizer com isso? É que o que você vive aqui no domingo, no sábado, na ceia, no culto de jovens, no culto das irmãs, você precisa levar para as pessoas do teu convívio. Sabe por quê? Porque algo que me chama a atenção é que nós devemos trazê-los para cá e não eles nos levar para lá. Nós precisamos ser influenciadores. Influenciadores no quê? No andar, no vestir, no falar, no que escutar. Nós precisamos ser influenciadores. Nós precisamos ser modelos, assim como Paulo foi. Nós precisamos saber o que falar. Nós precisamos saber o que falar de conselho para um próximo. Então, o que eu tenho para dizer hoje é que nós precisamos fazer a diferença lá fora. Nós precisamos se portar de maneira diferente, de maneira em que olha para ela e fala assim, meu Deus, passa por tanta tribulação, mas ainda assim me traz um conselho que refrigera a minha alma. Nós precisamos que as pessoas nos enxerguem com visões diferentes. As pessoas nos enxerguem falando assim, eu estou com um problema, eu vou correr atrás dele, porque eu sei que ele vai me dar um conselho. E eu oro todos os dias pedindo, Deus, revela-se para mim. Revela-se para mim, meu Pai. Faça que o seu nome venha a ser glorificado através da minha vida. Em que onde que eu passe, alguém venha se encontrar e falar, eu vejo Cristo através da vida dela. Eu vejo Cristo ao sentar e conversar com Ele. Eu vejo Cristo em ouvir Ele falar de Cristo. Então nessa noite nós precisamos entender, nós precisamos saber que precisamos ser modelo. Modelo para aqueles que estão lá fora. Modelo para aqueles que não servem a Cristo, que está dentro de casa. Porque a coisa mais triste que é você vir num domingo, chegar em casa mal-humorado, estressado, e a pessoa que está lá que não serve a Cristo vai falar, por que estava na igreja? Então nós precisamos ser modelos, pastor. Nós precisamos saber o que falar. Nós precisamos saber como devemos tratar alguém da melhor maneira.
nós precisamos dar os melhores conselhos, nós precisamos abraçar alguém lá fora como alguém que te abraçou aqui quando você precisava. Você precisa ser aquela pessoa que dá o abraço, você precisa ser aquela pessoa que aconselha, você precisa ser aquela pessoa que orienta o caminho em que se deve andar, porque o Senhor, nós sabemos que Jesus está voltando. Nós sabemos disso, que Jesus está voltando. Nós cremos nisso. E a nossa luta diariamente é para isso. Nós lutamos diariamente sabendo, tudo bem, está sofrendo, tudo bem, está dando tudo errado, mas eu creio que quando Jesus voltar, eu irei encontrar com Ele face a face. Eu creio que quando o Senhor voltar, eu irei ver a face dEle. Independente se o motivo for ruim, vai valer a pena todo esse sofrimento, vai valer a pena toda essa angústia, vai valer a pena todas essas lágrimas, vai valer a pena toda essa tristeza, vai valer a pena todo esse desânimo, vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena, o Senhor disse que vai valer a pena. Porquanto por amor de Cristo foi concedida a graça. O amor, por causa do amor de Cristo, a graça nos alcançou. A graça nos alcançou porque o amor dele é imensurável. O amor dele é sem medida. O amor dele está conosco dia e noite. O amor dele não se afasta de nós. Ele não nos deixa de amar porque desviamos. Ele não deixa de amar porque largamos, porque abrimos mão. Ele não deixa de nos amar. Ele sempre nos amará, independentemente do motivo. Independente se às vezes você pratica algo que não era para praticar, Ele não te deixa de amar. Independente se você escuta algo que não era para escutar, Ele não deixa de te amar. Mas deixa eu te contar um segredo, que a partir de hoje você venha a ser modelo. Modelo em quê, Kelly? Modelo em falar, modelo em se vestir, modelo em se comportar. Assim como Paulo foi, assim como Paulo nos aconselha a ser, que você venha a ser. Mas que não venha a ser algo, como eu disse, apenas nos finais de semana de culto, mas que venha a ser algo contínuo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Nós estamos no final de ano, em dezembro. Nós precisamos influenciar pessoas. Nós não podemos nos deixar ser influenciados pelo desejo de cantar, de beber. Não! Nós precisamos nos influenciar. E que você venha fazer essa oração. Senhor, me ajude a ser influenciadora de pessoa. Influenciar a vir a buscar o teu reino. Influenciar que o Senhor ama, que o Senhor cuida, que o Senhor zela, que o Senhor sempre está conosco, independentemente do motivo. Me ajude, Senhor, a ser influenciadora. Me ajude, Senhor, a pregar o Evangelho de maneira certa. Me ajude, Senhor, a não abrir mão do meu chamado, independente se os dias maus me bater, independente se o dia for mau, independente se o dia for ruim, independente se tudo que for ao nosso redor for ao contrário daquilo que Ele nos prometeu. Então que você saia daqui entendendo que a graça do Senhor é para você. Que a graça do Senhor te alcançou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E uma coisa eu te peço, não abra mão disso. Não abra mão do amor de Cristo. Não abra mão do chamado do ministério, independente se as coisas for ruim. Porque eu aprendi que Paulo, que independente de qualquer coisa, o importante é que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Independente se a porta está fechada, o nome do Senhor precisa ser glorificado. E que você venha sair daqui sabendo que o nome do Senhor venha a ser glorificado através de qualquer coisa, através de qualquer circunstância, através de qualquer problema. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Glorificado só aqui? Não. O nome do Senhor precisa ser glorificado por onde que você quer que passe. Hoje eu fui sentar ali em cima para falar com a Thay, para conversar qualquer coisa, e eu saí de lá liderada por ela. Minha líder, eu saí de lá liderada por ela. Eu falei, Thay, meu Deus do céu, eu tô com muito medo, meu coração tá palpitando. Ela falou, confia, não foi Ele que prometeu? Há um tempo atrás o Senhor me confiou um ministério. E eu creio que o Senhor não abre mão disso. E eu creio que Ele estará comigo todos os dias. E é por isso que eu prego aqui. Eu prego aqui não porque eu sou boa. Existem milhares e milhares melhores do que eu. Mas o Senhor me confiou um ministério. E eu preciso honrar com este ministério. Porque um dia eu escutei uma frase da minha líder, Tamara, que escolhido não tem escolha. A minha vontade não era estar aqui, a minha vontade era estar aí escutando. Mas o Senhor me confiou isso. E Ele sabe de qualquer coisa. Mas que para mim
venha fazer algo com excelência, eu preciso sofrer, eu preciso crer, mas eu também preciso sofrer por Ele. Eu preciso crer que o Senhor faz maravilhas, eu preciso crer que o Senhor derrama os dons espirituais, eu preciso crer que o Senhor restaura, eu preciso crer que o Senhor liberta, que o Senhor batiza, eu preciso crer em tudo isso, mas eu também preciso sofrer por Ele. Não basta somente chegar aqui, cantar, não compensa, não dá certo. Para você atingir uma vida, a sua vida precisa ser atingida também. Eu escutei uma frase que a unção que você espalha é aquilo que te esmagou a semana inteira. Tem pessoas que ficam forte através de uma palavra ministrada por tua boca, mas só o Senhor sabe o que você passou diariamente, as lutas que você viveu diariamente. Mas tudo bem, Paulo nos ensinou que não tem problema passar por sofrimento. Paulo nos ensinou e ressaltou que independentemente do problema, o importante é que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Kelly, por que você está repetindo isso toda hora? É porque alguém aqui precisa entender que independente se a prova veio, se o dia mal veio, o nome do Senhor está sendo glorificado, e isso importa. Independente se não tem o que eu quero, independente se não estou no lugar que eu quero, o nome do Senhor está sendo glorificado através da minha vida. E isso é muito interessante. Neste momento eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui em nosso meio que hoje se encontra afastado do caminho do Senhor, que se encontra perdido, que se encontra desanimado, que não vê, não segue mais uma constância cristã, desanimou, abriu mão do chamado, largou o chamado? Tem alguém aqui que nesta noite deseja ser um modelo assim como Paulo foi, que deseja a partir de hoje ser influenciado, ser influenciador e não influenciado? Tem alguém aqui que deseja aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Aleluia! Que você saia daqui sabendo